Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança. E para mim é uma alegria e um privilégio ter a tua companhia. E vamos juntos estudar a lição de quinta-feira, dia 8 de maio de 2025, que tem como título Por que criaste todas as coisas? Vale lembrar, querido amigo, querida amiga, querido professor e querida professora, que além do áudio de hoje, de quinta-feira, dia 8 de maio, você também pode acompanhar, os áudios, né, os resumos ao longo, dessa semana, onde a gente estudou a parte de sábado, domingo, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, e chegamos hoje na quinta-feira, e você também pode compartilhar esses vídeos com seus irmãos, as suas irmãs, com a sua unidade de ação, para que juntos possamos crescer espiritualmente para a honra e glória de Deus, através da lição da escola sabatina, que nos leva, né, faz esse elo também com a palavra de Deus. Quando a gente estuda, lê e analisa eh, a parte de quinta-feira, percebemos alguns detalhes importantes. Por exemplo, destaca que os profetas, né, eles tiveram visões do trono de Deus. E aí percebemos Ezequiel, né, que viu o trono acima do firmamento, como está em Ezequiel capítulo 1, verso 26. Percebemos também o profeta Isaías, que viu o templo celestial. Isso está lá em Isaías capítulo 6, verso 1. E chegamos até o apóstolo João, que teve uma visão detalhada do trono de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 4 e também no capítulo 5. Quando a gente volta um pouquinho lá no início, no terceiro livro da Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 2 e 14, percebemos ali que os rituais do santuário, eles apontavam, como diz o guia de estudos de hoje, para o único caminho à presença de Deus. E qual era esse único caminho? O sangue de Cristo. E aí a lição de hoje também ela reitera e destaca, né, que tanto Isaías capítulo 6 versículo 1 a 5, como Apocalipse capítulo 4 versículo 7 a 11, mostram ali semelhanças. E que tipo de semelhanças são essas? Por exemplo, os seres celestiais, eles proclamam a santidade de Deus como o primeiro evento. Depois vem então a reação dos profetas, né, diante da santidade divina. E quando a gente fala em santidade divina, né, o guia de estudos apresenta ali no parágrafo 3 que Deus ele é santo. Quando a gente lê e estuda Isaías, ali especificamente ali no capítulo 6, verso 5, ali o profeta ele reconhece a sua impureza, ou seja, de contrapartida um Deus santo que deseja, né, que nós venhamos a buscar essa santidade, mas também de contrapartida venhamos também eh, reconhecer a nossa impureza, a nossa pecano nós somos pecadores, né, e que venhamos então ao encontro desse Deus santo. Quando a gente vamos lá em Apocalipse capítulo 5, né, fazendo esse paralelo, percebemos que João, o apóstolo João, ao receber a visão, ele chora ao perceber que ninguém é digno. E aí percebemos então que a santidade de Deus, querido professor, querida professora, revela a nossa o quê? A nossa indignidade e também a nossa necessidade de Cristo. E aí nós percebemos ao longo da Bíblia essa temática da santidade, da santificação, que é extremamente importante, foi importante naquela época e hoje continua muito atual. Quando a gente percebe Levítico capítulo 11, verso 44, Deus dizendo que ele é santo. Percebemos lá em Levítico também, capítulo 19, verso 2, que Deus orienta, né, que o povo de Israel, que a congregação, os filhos de Israel deveriam reconhecer Deus como santo e que a santidade ela só poderia ser alcançada
através da busca a esse Deus que poderia então fazer, do povo e fazer também de nós, dos nossos dias, nosso século, hoje, também santos, através dele. Tem um texto que eu gosto muito, que é de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz o seguinte: "O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." Ou seja, é interessante que aqui destaca que o Deus da paz, somente ele pode nos santificar. Só que essa santificação, ela não é só apenas em algumas partes, da nossa vida, né, em algumas áreas da nossa vida. Essa santificação que é alcançada somente através de Deus, ela é com o objetivo de alcançar nosso espírito, a nossa alma e também o nosso corpo. E esses elementos, eles devem estar o que em dia, porque quando Jesus Cristo voltar, nós temos que estar então exatamente dessa forma, alcançando, buscando essa santificação, que somente pode ser alcançada através do nosso Deus. Quando a gente vai lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, percebemos de que lá nós recebemos um chamado, né? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então percebemos aqui, além de um chamado, um convite, né? E da mesma forma, destacando então que nós devemos ser santos, em toda a nossa maneira de viver, na nossa casa, na igreja, no nosso trabalho, na nossa prestação de serviço, na relação com as outras pessoas, com os nossos vizinhos, enfim, em toda a questão, de atuação, ali nós devemos então, sermos santos em toda a nossa maneira de viver. E não poderia faltar, por exemplo, Hebreus capítulo 12, verso 14: "Segui a paz com todos e a santificação", também está aqui nesse verso, né, de Hebreus capítulo 12, verso 14. Até eu vou repetir ele, que ele é bem interessante. "Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor." Aqui, quando a gente lê esse verso, as pessoas podem até se perguntar: "Mas a gente não vê a Deus porque nós somos pecadores, né?" Isaías 59, verso 1 e 2 destaca, né, que nós não conseguimos ver a Deus pelos nossos pecados, né, porque nós somos pecadores, e esse fato faz com que causamos então separação entre Deus e nós que somos pecadores. E nós só conseguimos então, alcançar, nos aproximar em espírito ao nosso Deus através da presença de Jesus, que hoje é o nosso intercessor. Somente ele consegue fazer esse elo, né, esse meio-campo, porque, como diz Hebreus capítulo 4, né, ele é então perfeito, né? Por isso que ele morreu por nós. Por isso que nós só conseguimos então, ter a presença de Deus através da santificação, e isso só vem através da presença de Jesus Cristo. A lição também destaca que Satanás acusa a Deus injustamente e destaca a questão do trono, né? Que o trono, a visão do trono, desmascara então as mentiras do inimigo. E é interessante quando fala que o inimigo ele é mentiroso, ele muda as coisas, né? A Bíblia destaca isso, mas quando a gente estuda e lê João capítulo 8, verso 44, lá fala que o diabo ele é mentiroso e ele é o pai da mentira, né? E quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E aí a gente faz aí um paralelo, né? Por exemplo, João 14, verso 6, Jesus Cristo dizendo que ele é o caminho, ele é a verdade e também a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, enquanto o inimigo ele é mentiroso, ele diz que Deus é injusto, ele vem com essa ideia, né? Deus lá do Éden, né? Quando ele falou para Adão e Eva de que
eles poderiam comer do fruto e de que eles iriam alcançar um patamar de conhecimento bem maior daquele que estava orientando eles, né, que era Deus, e que Deus estava sendo injusto com eles, que eles jamais iriam conseguir, da forma como eles estavam, obedecendo a Deus, jamais eles iriam conseguir, eh, alcançar esse ideal de ser obedientes, né, à palavra do Senhor, porque Deus estava sendo injusto. E aí ele foi lá, através da mentira, falando que Deus era injusto, ou seja, pervertendo totalmente a palavra do Senhor. Da mesma forma hoje, ele chega para nós e fala: "É impossível vocês obedecerem os mandamentos de Deus, é impossível porque Deus é injusto, Deus é um Deus que não dá liberdade para vocês", ou seja, contrariando, né, sendo que a própria palavra destaca que o próprio livro de João, capítulo 8, verso 32, que: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", ou seja, ela nos dá esta liberdade, nos dando essa liberdade, mas também nos dando, então, a libertação de tudo aquilo que, nos acorrenta, nos mantém escravo, e a gente só alcança essa liberdade através do sangue do Cordeiro. Um outro ponto importante é que Cristo revela verdadeiramente quem é o Pai. Aí entra João 14, verso 9, né? Lá diz Jesus a Filipe, né? Há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então percebemos aqui Deus dizendo que Jesus Cristo, né? Reiterando, reforçando que Ele é Deus. O próprio livro de João, capítulo 10, verso 30, destaca Jesus Cristo relatando ali: "Eu e o Pai somos um". Então é evidente, né? Somente com essas características, Jesus Cristo pode morrer por nós, também por ser perfeito, por ser justo. E aí, diante de todo esse cenário, entra a cruz, né? E a cruz, querido professor, querida professora, a cruz ela revela duas verdades fundamentais e a lição destaca isso. Eh, por exemplo, a primeira verdade fundamental, que Deus nos ama profundamente e se sacrifica por nós. Percebemos esse ato na prática lá em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Tenha vida eterna. Então, Deus nos ama profundamente e se sacrifica por nós, se sacrificou e se sacrifica por nós. Então essa é a cruz, né, se revelando então através dessa verdade fundamental. Qual é a segunda verdade fundamental? Que somos pecadores, querido amigo, querida amiga, ao ponto de precisar da cruz para a salvação. E aí, entra Romanos, né, capítulo 3, verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, é fundamental nós entendermos essas duas verdades. Se você acompanhou e você está lendo, olha, está escutando esse resumo através desse vídeo, desse áudio, você volta um pouquinho, caso não tenha entendido, e entenda esses dois conceitos que são fundamentais. Por exemplo, se a gente não entender que nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, a gente vai mentalizar que nós não precisamos de um Salvador. E se não precisamos do Salvador, a gente não precisa reconhecer aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E se a gente não reconhecer isso, como infelizmente muitas pessoas não reconhecem isso, a gente vai mentalizar e pensar que Cristo não é o nosso intercessor, por exemplo, de que ele não é o Cordeiro de Deus, como a gente estudou ao longo da semana, e de que ele não morreu por nós na cruz, porque qual é a necessidade dele ter morrido na cruz, se a gente não somos pecadores? Então olha como há essa conexão, essa harmonia de conceitos, se a gente não alinhar, a gente acaba então desfigurando aquilo que foi feito na cruz do Calvário. E aí a lição destaca outros versos, né? Ezequiel capítulo 1, verso 26, a gente já destacou, né? Que descreve o trono de Deus acima do firmamento, simbolizando o quê, querido amigo, querida amiga? Simbolizando ali a soberania
de Deus sobre o quê? Sobre o universo, não apenas sobre o município, um estado, um país, mas sim sobre todo o universo. Isaías capítulo 6 verso 5 a gente já destacou que Isaías, ele viu, né, o Senhor exaltado no templo, viu ali os serafins, né, proclamando santo, 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 ou seja, reforçando esse conceito fundamental que a gente já destacou. Um outro detalhe importante que é o ambiente sagrado, ele causa ali, algumas características, como causou algumas características nos profetas, né. Ele destaca a questão do abalo físico e espiritual, né, quando eles tinham essa visão, inclusive Ellen G. White também apresentava essas características. E Isaías ele reconhece, né, que ele era um pecador, então, diante da santidade de Deus. E da mesma forma, nós também nos nossos dias temos que ter, então, esse reconhecimento que nós somos pecadores e necessitamos, então, da santidade de Deus. Apocalipse capítulo 4, 7 a 11, a gente já destacou, né? Os quatro seres viventes proclamando então a santidade de Deus continuamente e de que Deus ali ele foi louvado como criador de todas as coisas, digno de glória, de honra e também de poder. Só voltando um pouquinho, a questão que João ele chorou por não haver ninguém digno de abrir o livro. E o que que isso representa, né, querida professora que vai recapitular a lição no próximo sábado? Isso representa o drama cósmico do quê? Da redenção e busca por um salvador, reiterando então aquilo que eu havia comentado sobre a nossa necessidade de reconhecer Jesus como nosso salvador e também como nosso Senhor. O próprio livro de Apocalipse, capítulo 5 verso 12, lá os anjos, né, proclamam que o Cordeiro ele é digno, ou seja, se nós não tinha essa condição, então o Cordeiro de Deus tinha essa condição. Eh, e aí, se a gente retornar, a gente vai perceber Levítico 16 que a gente já destacou, né, que somente ali o sumo sacerdote ele tinha acesso ao santo dos santos, né, somente com o sangue do sacrifício. Isso era o sistema do santuário, né. Por isso que isso lá na cruz, somente Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, poderia ter então essa característica, né, por isso que ele morreu por nós. E aí, entrou uma pergunta, né, quais são as semelhanças entre as visões de Isaías e João? A gente já destacou, né, ambos eles viam, né, seres celestiais exaltando a santidade de Deus, eles viram também a glória divina, que era acompanhada de adoração e reconhecimento da majestade de Deus, ou seja, não basta apenas adorar, tem que reconhecer. Não basta apenas reconhecer, tem que adorar. Tem que ter esses elementos, tanto que a gente percebeu, eu destaquei, João capítulo 4, né, verso 24, que é importante que os seus adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Então é fundamental. Muitas pessoas, infelizmente, estão lá até em espírito, né, mas não estão em verdade. Então tem que ter esses 2 elementos. Não basta, por exemplo, ter apenas a verdade, tem que ter o espírito, a presença do espírito atuando então na nossa mente, no nosso coração. Dando sequência à pergunta, qual é o assunto apresentado primeiro? Então a gente já destacou, a santidade de Deus proclamada pelos seres celestiais, santo, santo, santo. E aí o que vem depois? Destacando então a pergunta, é a reação humana, né, de reconhecimento, eu estou até reiterando, né, reconhecendo então que nós somos pecadores e indignos diante da santidade divina. E uma outra pergunta, né, que verdade sobre Deus é enfatizada? A santidade e dignidade de Deus. Esta é a verdade de Deus enfatizada, né? Nós temos que entender isso, esse conceito, santidade e dignidade. E um outro detalhe, sua revelação plena é vista em Cristo, o Cordeiro de Deus que foi morto. E qual foi então as lições que a gente pode tirar de tudo isso que a gente estudou? Primeiro, a santidade de Deus. É fundamental, querida professora, entender isso, a santidade de Deus, que nós devemos reverenciar, adorar, reconhecer, então,
a presença divina e que nós somos o quê? Pecadores. Nós somos o quê? Nós temos uma natureza pecaminosa. E para que a natureza santa de Deus possa atuar em nós, através da natureza divina, nós temos que estar em conexão com Ele diariamente. Um outro detalhe, a necessidade de mediação. Só podemos nos achegar a Deus por meio de quem? Jesus Cristo, tá certo? Falei sobre a questão da adoração verdadeira, né? Uma lição, eu reitero aqui, que a verdadeira adoração é centrada em Deus como Criador e Redentor. Aí você pode ler João capítulo 4, verso 24, né? Já reiterei, então é importante a gente entender esse conceito. Um outro ponto, uma outra lição, conscientização espiritual, ou seja, vislumbrar a santidade de Deus nos conduz ao arrependimento, tá certo? Somente a gente vai alcançar esse arrependimento através dessa conscientização espiritual de reconhecimento que nós somos pecadores. Cristo, uma outra lição, revela o Pai. Então devemos olhar para Cristo para entender o caráter do Pai. Então, olha, eu estou fazendo um resumo aqui de tudo aquilo que a gente já estudou. Analisamos João 10, verso 30, né? Jesus falando que ele e o Pai eram um, e nós temos que entender o valor da cruz, querido professor, querida professora. A cruz nos mostra tanto o amor divino quanto nossa necessidade de salvação, tá certo? Finalizando, uma citação de Ellen White, no livro Patriarcas, no livro Profetas e Reis, na página 411, homens e mulheres devem ser impressionados com a santidade de Deus e com a dignidade de sua lei. Eles precisam ser despertados para sua própria pecaminosidade. É importante a gente entender isso. Então, ela destaca outros pontos também, mas na meditação A Graça Maravilhosa de Deus, na página 175, ela fala, inspirada por Deus, que a cruz é uma revelação ao nosso mundo da dor que o pecado trouxe ao coração de Deus. E uma última citação, aí você pode escolher uma ou outra citação, né? O desejar de todas as nações, na página 19, falando sobre Cristo como revelação do Pai. Cristo vem ao mundo para revelar o Pai, e a vida que viveu e o caráter que manifestou eram uma revelação do caráter de Deus. Então, analisamos aqui a lição de quinta-feira, analisamos vários pontos. Eu tenho certeza de que, de alguma forma, para a honra e glória de Deus, vai ajudar você, querido amigo, querida amiga, você que está nos acompanhando aqui no canal Escola da Esperança, ou você, querido professor, querida professora, para recapitular a lição na sua unidade de ação. Então, hoje foi o resumo da lição de quinta-feira, dia 8 de maio, que teve como título Por que criaste todas as coisas? E esse, então, foi mais um resumo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família e que Deus continue te abençoando através dos resumos aqui no canal Escola da Esperança.